Neste vídeo vamos ver algumas opções mais avançadas de configuração da Firewall iptables, nomeadamente a configuração em modo stateful. Para podermos especificar a verificação dos estados das ligações, ou seja, saber se um determinado pacote pertence ou não a uma ligação previamente estabelecida, temos que utilizar as opções "-mstate" e depois especificar o estado "-state". Existem vários estados possíveis, nomeadamente o new para referir a uma nova ligação, o established para nos referirmos a ligações ou a pacotes de ligações já aceites, o related para nos referirmos a pacotes relacionados com ligações aceites, como é o caso do FTP. O FTP utiliza sempre duas ligações, tem um porto bem conhecido onde são efetuados e enviados os comandos e depois, sempre que é pedida a transferência de um ficheiro, é aberta uma nova ligação. Essa nova ligação é uma ligação relacionada com a já estabelecida e, nesse caso, aplica-se este estado related. Temos também o estado inválido. O inválido são todos os pacotes que não são nem novos, nem pertencem a ligações estabelecidas ou relacionadas. Existe ainda o untracked. O untracked são pacotes que não estão a ser monitorizados pela máquina de estados da nossa firewall. E isso pode acontecer se for utilizado o alvo notrack na tabela raw. Esta tabela está fora do âmbito desta apresentação. Para que a nossa script contemple regras em modo stateful, temos que adicionar estas duas regras, a que eu dou o nome de regras genéricas stateful. Basicamente, o que elas vão fazer é aceitar todos os pacotes que digam respeito a serviços previamente aceitos. No entanto, é preciso terem atenção que não faz sentido colocar todo o tipo de regras em modo stateful. Por uma questão de estrutura da nossa script, vamos sempre colocar as scripts genéricas na seguinte ordem. Vamos ter o início da script, onde pomos o interpretador e as regras da política por omissão. Se houver regras stateless, como é o caso das regras que permitem o tráfego na interface loopback, ficam aqui. Depois vêm as regras stateful genéricas, estas que foram apresentadas aqui em cima, e só depois vamos ter então as regras stateful adicionais para permitir os serviços. Temos então aqui um exemplo para o caso de queremos permitir uma ligação SSH no modo de cliente. A configuração feita no modo stateless tinha duas regras escritas. A primeira para deixar sair o pacote e a segunda para deixar entrar a resposta ao nosso pedido. No modo stateful, só preciso deixar sair o pacote. Ou seja, ao adicionar o "-mstate", "-state new", já não preciso desta segunda regra para o input, uma vez que o retorno do pacote será assegurado pela regra genérica, onde está o estado established e related. No caso do FTP, é necessário carregarmos também um módulo para o nosso kernel. Isso é feito através deste comando, modo probe IP contract FTP, e o que este módulo faz é permitir à nossa firewall iptables perceber um bocadinho do protocolo da camada de aplicação do funcionamento do FTP. Isto porquê? Porque a ligação para a transferência dos dados é diferente da ligação de controlo de informação. Ou seja, a ligação de controlo vai negociar um porto para transferir os dados com o cliente. Essa negociação é feita ao nível da camada de aplicação e este módulo vai permitir saber qual é que é esse porto para depois poder abrir o porto correspondente na firewall para deixar passar esse mesmo pacote. No fim desta configuração feita, basta então apenas fazer esta regra e o FTP fica a funcionar. O FTP é um caso emblemático em que a configuração em modo stateless seria bastante mais complexa porque iríamos deixar muitas portas abertas na nossa firewall. Também devemos negar os pacotes considerados inválidos. Isto não é obrigatório, porque eles serão sempre negados mais tarde pela política pré-definida, que no nosso caso é negar tudo, mas vai nos ajudar a aumentar o desempenho da nossa firewall, porque vamos pôr esta regra no início da nossa script. Esta opção também pode ser usada para fazer log dos pacotes inválidos, isto para termos um registro daquilo que está a acontecer no sistema. Esta opção será abordada no próximo vídeo. Para saber mais, podem executar os seguintes comandos: man iptables, página do manual, ou a própria ajuda do iptables, iptables "-mstate", espaço "-h". Também existe alguma bibliografia disponível na internet, genérica, não apenas para a parte dos estados, que eu recomendo. Para pôr em prática
os novos conceitos, vamos então fazer um pequeno exercício que consiste em alterar a script que fizemos no vídeo anterior para adicionar as regras genéricas em modo stateful e alterar todos os serviços que permitimos passar, quer como cliente, quer como servidor, para passar a ter também regras em modo stateful. Uma das primeiras coisas que temos que fazer para configurar o iptables em modo stateful é verificar se o correspondente módulo do kernel está carregado. Para isso vamos fazer o comando lsmod e procurar pelo netfiltercontrack. Com este comando podemos verificar que o netfiltercontrack connection tracking system está carregado. Se por acaso não estivesse carregado, seria necessário fazer mod probe e o nome do módulo a carregar. Podemos fazê-lo na linha de comandos ou então incluí-lo diretamente na própria script. Temos então aqui a nossa script desenvolvida no vídeo anterior e vamos então transformá-la numa script para configurar a firewall em modo stateful. Ora, como disse anteriormente, existem algumas regras que fazem sentido continuar escritas em modo stateless para não sobrecarregar o processamento da nossa firewall. Para mantermos a nossa firewall devidamente estruturada, vamos criar aqui duas zonas, uma para as regras stateless e outra para as regras em modo stateful. Isto não é obrigatório, serve apenas para mantermos uma boa estrutura da nossa firewall e para garantir também o seu desempenho. Então, vamos começar por adicionar as regras genéricas. Ora, temos então aqui as nossas regras genéricas e agora vamos então alterar os serviços que já tínhamos definidos anteriormente para passar a ser também em modo stateful. Vamos então alterar neste exemplo o DNS para passar a ficar escrito no modo stateful. Para isso basta acrescentar aqui "-m state -state new" e eliminar a segunda linha que tínhamos feito para permitir o retorno, uma vez que esse retorno será assegurado por esta regra aqui. E esta regra irá assegurar o retorno de todas as ligações que eu vier a permitir aqui em baixo. Ora, vamos fazer o mesmo para o HTTP. Fazer aqui o copy-paste e apagar a segunda linha. Chama ainda a atenção que o modo stateful tem a vantagem de conseguir determinar qual é que é o porto que vai ser utilizado do lado do cliente e quando for permitir a resposta neste sentido, vai permitir apenas para o porto X e não para a gama toda que está aqui definida, porque nós no início não sabemos qual é que é o porto que vai ser utilizado. É um porto dinâmico. Ora, agora vamos fazer o mesmo também para o SSH. E é só fazer esta alteração. No caso do servidor SSH, em que nós negávamos a rede 10.0.0.0/24, podemos eliminar novamente a segunda e aqui a mesma coisa. Vamos também permitir aqui o HTTPS. Ora, vamos então aqui ao nosso browser fazer uma pesquisa e podemos ver que está a funcionar mesmo com HTTPS. Por hoje é todo, fiquem a aguardar o próximo vídeo onde vou falar sobre mais opções avançadas do iptables.